Salve pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou eu aqui, Renato Camonte. Faz tempo que eu não mando vídeo aqui pro canal, tá? Porque o que acontece? Também é uma flag. Caraca. Vou ensinar vocês aí a instalar a PlayStation no computador aí, ó. O YouTube entendeu tudo errado, tudo errado. Pagou meu vídeo e me lascou. E ainda tem gente que fica cobrando. Mano, é fácil, o emulador é fácil. Porque se as difíceis as coisas é a ROM que é difícil. Se eu for colocar o emulador, os pessoal já descobriram tudo, meus vídeos, me deu uma flag ainda. Imagina, se eu ensinar vocês a ficar instalando o jogo no PC. Você parece burro! Então, pessoal, sem enrolação aqui, hoje a gente vai falar de 20 jogos fodas do PS2 de 20 anos atrás. E eu vou evitar ao máximo a clichêzeira, tá? Vou falar pra vocês aqui comigo, nunca é clichê, sempre tem um jogo diferente, um jogo que você não conhece, tá? São clássicos do PlayStation 2 aí, que foram injustiçados, alguns esquecidos, outros clichês mesmo, tá? Pra quem adora PS2, não vai se importar, tá? É o top 20 jogos de PS2 mais diferente que você vai ver aqui no YouTube. Sim. Porque são 20 jogos de PS2 de 20 anos atrás e que era uma época muito famosa do PlayStation 2, porém tem jogo aqui que, como eu falei, não é clichê. Foram jogos aí, né, lançamentos aí de 2005. Alguns exclusivos do PS2, outros não, tá? Pra você que curte o retro gamer aí, senta a bunda na cadeira que lá vem história. Que lá vem história. Sim, vamos logo pro primeiro jogo. O primeiro jogo é o Shadow of the Colossus. Eu prefiro chamar ele de Sombra do Colossus, tá? É um jogo ali de fantasia, de mundo aberto, até um mundo ali. Nossa, é um jogo imersivo, apesar de você aparentemente ser o único ser humano que tá ali, tá? É uma terra de fantasias, onde você tem que enfrentar lá os colossos gigantes. Eu não lembro quantos são, pessoal, são quantos? 16? Eu tô exagerando. Não sei. Você tem que usar a magia desse colosso pra salvar a vida da sua namorada. Os colossos estão lá de boa quietos, você faz o que? Vai lá, enfia a faca nele, e aí você rouba a magia dele pra salvar o seu amor, né? Então é isso aí. É, tá bom. Próximo game. Os deuses do Olimpo me abandonaram. Agora não há mais esperança. E Kratos se lançou da montanha mais alta de toda a Grécia. Próximo game, pessoal, esse não podia faltar na lista. God of War 1. Esse aí com certeza todo mundo já jogou, eu tenho quase certeza que todo mundo já zerou também. O que eu posso dizer desse jogo é que ele marcou muito a infância de muitas pessoas. Pra quem não lembra a história do Kratos aí, tudo começou mesmo quando o irmão dele foi sequestrado, não no God of War 1, mas a história do Kratos. O irmão dele foi sequestrado, porque a profecia dizia que o Olimpo seria destruído pelo garoto com a marca, né? O filho de Zeus com a marca. Só que o que tem a marca original é o filho mais velho. O mais novo seria o Kratos. Sequestraram o irmão mais velho do Kratos. No caso, foi o Zeus que mandou sequestrar, achando que ele seria, né, o precursor aí dessa profecia. Burrice. Só que aí, conforme você vai perceber no jogo, Kratos tem a marca. Só que eu não sei se essa marca dele... Comenta aí pra mim, essa marca dele é tatuagem? É uma pintura? Ele fez... Eu sei que ele fez em homenagem ao irmão dele. E os dois têm essa mesma marca. Só que a do irmão dele é marca mesmo. É tipo uma cicatrizona, um negócio bem sinistrão. E o do Kratos parece que é só uma tatuagem, uma maquiagem, sei lá, enfim. Bom, acho que eu já enrolei demais. Vamos pro próximo jogo. Próximo jogo, pessoal, é o Devil May Cry. Devil May Cry 3, né? O 3. Todo mundo já jogou também, acredito que a maioria das pessoas tem jogado, mas assim, o gênero Hack and Slash ficou conhecido, né? Ficou famoso por causa do Devil May Cry. Tá? É verdade. Então, pessoal, o que acontece aqui é que muitos jogos aí você vai jogar, sei lá, o God of War é um exemplo. É um dos melhores jogos de Hack and Slash do planeta Terra, se não for, eu acho que é o melhor, tá? Mas assim, você vai ver que tem arma ali que você não vai usar, que você não vai gostar. E no Devil May Cry, não todas as armas você vai gostar, todas as armas são boas, são úteis. E todas você vai querer utilizar, entendeu? Então é um jogo que ele se destaca muito também, pra mim, né? Minha opinião pessoal aí nessa questão aí das armas, tá? Que tem tanto as armas brancas, né? As armas
Contra as armas de fogo, aliás, né? Claro. Então, pessoal, acho que eu falei demais, né? Vamos aí pro próximo game. Então, pessoal, o próximo jogo é o Cold Fear. É um jogo aí de horror survival. Então, o que acontece é que ele tem uma dificuldade um pouco raizeira, tá? Se você tiver a cabeça fraca, você não vai conseguir zerar esse jogo, porque o checkpoint dele é tipo o save mesmo. Não tem save manual. Então, se você morrer antes desse checkpoint, se você estiver perto, você vai começar tudo lá de onde você tinha salvo antes. Ou se não, você começa tudo do início. E é um jogo que os monstros aqui eles são bem apelões. Você começa num navio, como eu deixei na gameplay, o jogo é todo no navio. Eles estão fazendo um experimento, tá? Estão transformando aí, acho que eles queriam transformar, criar, aliás, né? Super soldados, e acabou transformando uma porrada de maluco aí em zumbi. E aí nesse jogo as armas são muito boas, tá? Aí tem metralhadora AK-47, tem Glock. É um jogo que é muito interessante porque no PlayStation 2, igual esse, assim, desse jeito, desse formato, desse modelo, só tem ele só, tá? E não é um jogo ruim, acho que por ser difícil, eu não sei por que raios esse jogo foi tão injustiçado, mas é um jogo que vale muito a pena você jogar, principalmente se você for fã de Horror Survival, tá? É um jogo que nem eu falei pra você, você vai perrecar pra zerar esse jogo, você vai perrecar. E tenho dito. Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é o Guitar Hero, pra você aí que é um roqueiro, pra você que curte uma guitarra, ou pra você que não, porque eu vou falar uma experiência própria aqui, pessoal, tá? Quando eu fico na praça lá com o pessoal, às vezes tomando um gorozinho ali de boa, eu pego o violão ali e toco alguma música do Guitar Hero, assim, algum riff. Aí sempre vem algum funkeiro. Mano, da hora essa música aí do Guitar Hero, velho. Tô ligado, essa daí é muito louca, hein, mano. Bagulho da hora, hein, da hora. Eu lembro dessa música aí, eu lembro desse jogo aí. Então, é um jogo que me marca bastante, tá? É um jogo que, aí, ó, pode até te influenciar você ter um bom gosto musical, né? Então, aí já vamos pro próximo. O próximo jogo é um jogo de terror e suspense. Difícil jogos desse modelo, assim, igual esse aqui, desse jeito, é o único, tá? Nesse formato de controle e tal, assim, o que eu tô querendo dizer é que a maioria é horror survival, aqui é terror e suspense. É um jogo ali que é interativo e ele também é um jogo muito imersivo, porque a jogabilidade dele, apesar de ser diferente, não é ruim. E eu sou do tipo que tem preconceito com certas jogabilidades diferentes, assim, mas eu gostei desse jogo. Ele tem N finais diferentes aí, tá? É um jogo que envolve assassinato, envolve magia negra, envolve umas coisas doidas. Então você, o protagonista, que é suspeito, otário, suspeito de ter cometido um assassinato numa lanchonete e tal, ali, mas ali eu não vou dar tanto spoiler. O que eu posso dizer é que eu falei pra vocês, a jogabilidade dele é uma jogabilidade mais interativa e você tem muita parte de ação, sim, mas ela é mais relacionada também a Quick Time Event. É um jogo que você vai passando ali nos cenários e você tem que investigar o cenário, apertar ali no computador, olhar nas gavetas, mas você controla o personagem com controle mesmo, tá? Não é aquele jogo tipo Clicking Point ou aquele jogo que você só vai escolhendo as opções. Não, esse aqui você joga. E vale a pena. Se você não jogou, você tá perdendo muito, porque o jogo é muito legal, a história dele é muito boa. E como eu disse, tem muitos caminhos alternativos e tem vários finais. Tem mais de 15 final alternativo aqui esse jogo. Então, se você não jogou, velho, vai jogar. Quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. O próximo game é o Genji. Esse jogo, pessoal, ele é tipo hack and slash. E eu vou falar pra você, outro jogo que foi injustiçado. E ele é diferente, sabe por quê? Você joga com 2 personagens. Cada pessoa ali que tiver um estilo mais de acordo com cada personagem vai se identificar com cada um. Ele é grandão, ele tem umas armas mais pesadas, umas alabardas, uns porretão que mete no coco dos inimigos. E o outro, ele é mais ninja, ele dá umas piruletas, uns mortal, dá umas firuladas lá pra esquivar dos ataques. Ele é muito rápido, muito ligeiro, ele usa mais espada, usa mais lâmina. Os 2 personagens são bons e ele tem também mais de um final diferente. Ele tem fator replay, que a gente chama, né, que vocês zeram uma vez, você tem que zerar de novo pra você poder fazer o jogo completinho, direitinho, fazer o finalzinho dele ali de maneira completa. Só que melhores, cada dia melhor, que vem as melhoras, melhor ainda do que o que já tá. Enfim, vamos pro próximo. Eu também de você e eu tenho a mão da minha cara. Eu não vou O próximo
Esse aí todo mundo já conhece, mas nem todo mundo zerou. Eu sei disso porque ele é um pouco difícil. É o Gun. E também ele é um pouco longo, tá? É um jogo de mundo aberto aí de faroeste. Ele lembra o Red Dead Redemption. Deve fazer parte do mesmo universo. Eu acho que sim, Mas a trama é que você tem que ir atrás do seu pai. Não sei se quem matou seu pai, mas enfim. Você E todos vocês! é filho de um cowboy com índio. Então você já viu o espírito guerreiro que o bicho tem, velho. Se você não jogou, joga. E se você jogou, vale a pena jogar de novo. Suas horas vagas ali, se pegar ali, dar uma caminhada no deserto ali, naquele cenário ali de Velho Oeste. Ai, que delícia! Bom, é um jogo que, além dele ser imersivo, muito divertido, ele é um jogo que ele é bom pra você passar tempo, passar o tempo, por ele ser um jogo mais de mundo aberto, né? Bom, enfim, vamos pro próximo. O próximo, pessoal, é um jogo de corrida. Esse aí todo mundo já jogou, né? O Midnight Club 3. Não sou muito fã de jogo de corrida. Os jogos de corrida que eu joguei, que eu gostei e jogo com frequência, eu consigo contar nos dedos de uma mão só. Midnight Club 3 tem uns carros legais lá, tipo uns Golf, uns Gol Bola. Assim, é um jogo que ele é de mundo aberto, você vai passando pela cidade para você escolher as suas missões e as suas corridas, tá? É um jogo que eu joguei, dei uma visitada, gostei bastante, mas não, como eu não sou muito fã de jogo de corrida, eu não cheguei até o fim não. Mas você que gosta de jogo de corrida, gosta de jogo de carro, você vai adorar esse jogo aí, vale muito a pena. Eu acredito que todo mundo aqui tenha zerado, né? Bom, enfim, vamos pro próximo. O próximo game, pessoal, é o Call of Duty 2. Esse jogo aqui, o que ele tem de diferencial dos jogos de primeira pessoa da época? Ele tem umas pegadas meio cinematográficas. Ele tem uns diálogos, tem umas conversas, tem umas partes que você tá lá no caminhão e tal, os soldados, cada um conta uma coisa ali e tal. Eles conversam entre si. Tem umas partes ali que você tem que sair na mão, na porrada, na faca com os adversários. Que eu não posso falar o nome aqui, porque senão o YouTube corta, mas enfim. Gosto muito do Medalha de Honra, só que o Medalha de Honra, ele não tem uma pegada assim, onde o personagem tem uma personalidade, sabe? Aqui no Call of Duty 2 é como se o personagem tivesse uma personalidade e ele tivesse lá os companheiros de guerra dele, enfim, apenas jogue. Vamos pro próximo game. Próximo game, pessoal, é um jogo que todo mundo zerou também, que é o Resident Evil 4. Mas eu vou falar pra você o que acontece. Na época, muita gente reclamou desse jogo porque saiu totalmente do que era a linha antiga do jogo, né? Que a gente sabe como que era a câmera, tal, aquele comando tanque. Eu achei incrível, cara. Eu olhei aquele negócio e falei, caramba, que diferente, que muito louco. Que lindo, cara! E ali, você sabe, né? Entra no vilarejo ali pra resgatar a filha do prefeito, sei lá, é isso? É uma mina chata pra caramba. E aí você vai metendo bala nos bichos, velho, no zumbi religioso lá. E aí eu vou falar pra você. Na época eu achei ele um pouquinho difícil, mas não é porque ele é difícil, é porque ele é frenético. Ele te dá um cagaço, porque vê uns caras com a motosserra e tal. E aquilo era novo, a gente já é acostumado com aquele zumbi meio bobão, meio bestão. O único bicho que dava medo na gente, que perseguia, era o Nemesis. Aí você vai ver aí vários inimigos frenéticos, os bichos correm, te xinga, e filha da puta, te xinga de um monte de nome aí, que quer te matar, enfiar a faca. É inovador, eu gostei. E você que é o tiozão que sempre reclama das inovações, velho, para de preconceito e vai jogar esse jogo também. Tudo bem, topo. Próximo jogo. Próximo game, pessoal, é um dos meus favoritos também da face da Terra, que é o Spartan Total Warrior, ou como eu gosto de chamar, Espartano, o guerreiro malucão. Espartano, guerreiro malucão, usa dread. Bem louco. Eu vou falar pra você, é um jogo que vale a pena. Ele é tipo um hack slash. A história dele lembra um pouco a história do God of War, mas é só coincidência. Acho que o Espartano foi lançado meses depois. Não tinha como copiar a história não, tá? Porque esses jogos demoram muito pra ser feito. Mas ali ele tem a sua aliança com Hades, né? Parecido com o God of War lá, ele fez um pacto com Hades pra poder derrotar os inimigos. Só que aqui tem figuras históricas que existiram na vida real, meio que mistura ali eventos históricos, né, com a história de Esparta e mistura ali com ficção mesmo, com fantasia do jogo. Então você vai enfrentar o Beowulf, aquele imperador Casso, tem o imperador Tiberius, tem Arquimedes, né, acho que foi Arquimedes que criou lá o sistema de alavanca que você, enfim, pessoal, ó, só joga. E ele é difícil, tá?
Ele é difícil, por isso que eu falo que eu duvido muito que, tipo, pelo menos metade aqui tenha zerado esse Spartan Total Warrior, porque é um jogo muito apelão. É a verdade, não minto. Eu te vejo você! E eu tenho a régua da minha cara! A mão da minha puta marretada na sua cara! Próximo game, pessoal, é o Mortal Kombat Shaolin Monks, que merece remake e mais ninguém quer fazer. É o único jogo de aventura de Mortal Kombat, de passa-tela, que acertaram. Porque eles tentaram fazer uns outros jogos lá, um Sub-Zero, não sei do que, mano, tudo merda, tudo jogo ruim, velho, besta, ninguém quer saber dessa porcaria. Agora, o Shaolin Monks, ele pega ali, né, os eventos do Mortal Kombat, acho que é do primeiro mesmo, só que transforma no beat'em up, pra você ir passando de tela e você enfrentar os inimigos, igual no primeiro jogo, que você enfrenta os inimigos e tal, tem os mestres lá, os inimigos principais, tem os chefes ali do Mortal Kombat 1, tem os outros personagens, o submundo ali, né, no Underworld ali, você vai passando e vai metendo a porrada nos monstros que tem lá e vai, enfrenta e atrapalha os planos do Shao Kahn, é da hora, vale a pena. Sem contar que tem os códigos para você jogar com o Sub-Zero e com o Scorpion, e eu vou confessar para vocês, eu nunca zerei ele sem jogar com Scorpions. Eu só zerei com Scorpions mesmo, porque Scorpions é o melhor personagem que existe. Mortal, tá? É isso. Verdade. Próximo game. Próximo jogo, pessoal, é o Ico. Tem gente que chama de Ico. É Ico? Não sei. Comenta aí, é Ico? Não sei. Você escreve aí pra mim como é que pronuncia. Eu chamo de Ico. O quê? Dizem que é do mesmo universo do Sombra do Colossus, né? Do Shadow of the Colossus. Que você joga com o menininho. Você vê que a atmosfera... esse jogo eu ainda não joguei. Eu vou confessar pra vocês. Passaram-se décadas, ainda não cheguei a jogar... Tipo, jogar pra zerar. Eu joguei ele um pouco, tal, ali. Mas eu vou falar pra você. Eu já salvei o jogo. Eu vou zerar os jogos que eu tenho pra zerar aqui. O próximo jogo que eu vou zerar vai ser esse aí. Vai ser o Ico. Então, próximo game. Próximo jogo, pessoal... É um jogo que me marcou bastante, porque depois eu vou explicar. É o Batman Begins, que é baseado no filme. É um jogo que a mecânica dele é incrível, tá? É incrível, só que como todo jogo de Batman, ele tem uns golpes meio exagerados. Poderia ter uns golpes ali mais parecidos com golpes reais, né? Não é tão difícil de fazer assim, mas o pessoal gosta de colocar o Batman com super golpes ali. Umas voadoras muito doidas, enfim. Esse jogo ele me marcou muito porque aconteceu. Foi uma época que eu peguei uma pneumonia grave e fiquei internado. E nesse período que eu fiquei internado, eu fiquei jogando esse jogo até o fim. E quando eu zerei o jogo, foi quando acabou a internação. Cara, esse jogo ele me marcou muito. Toda vez que eu lembro desse jogo, eu lembro quando eu fiquei com pneumonia e quase morri. Mas... o que eu posso dizer pra você desse jogo? Parece uma lembrança ruim, mas não é, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas, quando tem internação, fica no hospital, não tem nada pra fazer, tá ligado? Fica lá, com o celular, sei lá. Eu tava com o meu PlayStation 2, por sorte, como minha mãe é da área da saúde, eu fiquei internado em casa, tomando uns bagulho em casa, jogando Batman Begins. Rico, safado, mimado, explorador. Let's talk. Próximo jogo, pessoal. Todos aqui foram lançados em 2005. Todos lançados em 2005. Às vezes não. Beat It Down, First of Vengeance. É jogo de porrada pura. É jogo de beat'em up. É jogo de gangue. É jogo que você tem umas partes ali que você vai nos bairros, um mundo meio aberto ali. Mas é um jogo que você vai gostar bastante se você gosta de pancadaria, tá? Se você gosta de pancadaria, você vai gostar bastante desse jogo. Então é um jogo que quase ninguém conhece. Eu tenho certeza aqui que ninguém aqui zerou, tá? Eu joguei ele e eu ainda não zerei, mas eu vou zerar. Esse é outro jogo que eu vou zerar. É porque esse jogo aqui ele tem uns comandos que eu não achei muito legais, mas é só questão de costume. Mas aí, quando acostumar, eu vou zerar. Mas eu vou falar pra você, eu conheço o jogo. Você escolhe o personagem, escolhe a gangue que você vai fazer parte. É um jogo que vai deixar você bem feliz nessas horas vagas aí, quando você tiver nada pra fazer. Se você quiser zerar um jogo sem compromisso, vai pôr no PlayStation 2 e vai começar a jogar pra meter porrada em todo mundo, velho. Sem ficar se preocupando com, ai meu Deus do céu, que jogo é difícil. O jogo não é tão difícil, mas ele é extremamente divertido e legal, tá? Então aí, vamos pro próximo. Max Payne. Esse jogo eu vou falar pra você. Outro jogo que me marcou bastante. A primeira vez que eu joguei ele em português mesmo. Peguei um CD ali. Comprei um CD ali num tiozinho que vendia. É CD de PlayStation 2. Eu joguei ele em português. E a dublagem é bem engraçada. É um jogo incrível, cara. É um jogo de tiro de terceira pessoa.
que você vê a franquia inteira é boa, não tem um jogo ruim ou um jogo melhor. Você joga o primeiro, você joga o segundo, você joga o terceiro. Os 3 jogos são muito bons, a história nem se fala, né? O pobre do rapaz ali trabalhando ali como policial para manter a cidade limpa. Vai os Noia, mata a família dele por causa de uma droga que tava famosa, né? Que é o tal do Valkyria lá. Que deixa todo mundo muito louco, alucinado. Tenho uma empatia enorme pelo Max Payne. E eu acho que ele é um personagem inspirador, tá? O próximo é o Simpsons Hit and Run, que é o tipo GTA dos Simpsons. Esse eu zerei, esse eu joguei várias vezes. É um jogo que eu acho ele muito legal mesmo. É um dos jogos de Simpsons mais legal que eu achei. Porque você vai meio que interagir na cidade de Springfield. Você vai me dizer que quando você era pequeno e assistia Simpsons, você não ficava se imaginando como que era a cidade, como que eram as ruas, como era dentro da casa dos Simpsons, assim, mas de uma perspectiva mais interativa. É aqui no game, você vai poder andar por ali na casa, vai poder conhecer os cômodos com os personagens, você vai andar pela cidade, você vai poder andar pelo quintal dos vizinhos, você vai poder andar pelas ruas com o carro, dirigir, você vai poder entrar na fábrica, vai poder conhecer os setores ali da fábrica, ali do Sr. Burns, ali da usina, né, onde o Homer trabalha. Pra mim, quando eu joguei, eu achei esse jogo muito mágico. Fora a parte dele ser um jogo que ele vai te despertar meio que essa nostalgia, essa associação com o desenho. E tem partes ali que missões que lembram os episódios, né? Eu lembro da missão lá que era do tomaco, que você tinha que pegar o carro e coletar os tomacos no jogo. E eu lembrei do episódio que foi o Homer que inventou o tomaco, que era tomate com tabaco. E aí os caras comiam o tomate e ficava todo mundo muito louco. Cara, é incrível, eu acho esse jogo muito louco. Pra mim, é muito bom. Vamos pro próximo. O próximo, pessoal, lançado em 2005 também, é o The Matrix Path of Neo. Esse jogo aqui é o Matrix, é um jogo de porradaria, é um jogo que eu gostei bastante. A mecânica dele é incrível, a mecânica dele é muito boa, não é, sabe esse jogo de filme meio badarossa que você vai jogar, aí os comandos são ruins, são os comandos meio zoados aqui? Não, pelo menos se você, na época, se você jogar com a cabeça da época, você vai ver que os comandos funcionam bonitinho, direitinho. Personagem, o Neo, ele tem as mesmas habilidades, então você consegue meter porrada, você consegue esquivar. Tem aquele efeito Matrix que você desvia das balas e tal. Cara, é um jogo sensacional, você vai se divertir, que você vai se sentir o máximo, mano, jogando. E você tá metendo a porrada e vem um cara por trás, você consegue desviar e defender e tal. É o cara dá um tiro, aí você aperta os botões certos lá, ele vai e desvia das balas, os efeitos. Mano, é muito bom esse jogo, cara, é muito bom. É um jogo aí de porrada mesmo, tiro. E é isso. E agora vamos pro último jogo, que pra mim também é um jogo muito bom, muito especial. O último jogo, pessoal, Star Wars Episódio 3. Que eu vou deixar aqui o bônus, que esse Star Wars Episódio 3 do Game Boy também é muito bom. E eu nem sou muito de jogar Game Boy, mas eu joguei isso aí no emulador. Esse jogo ele retrata lá o episódio 3 ali, um pouco antes do Anakin Skywalker virar o próprio Darth Vader. Ele é hack and slash, tá? A mecânica dele é incrível, é muito boa. Eu acho muito legal quando você é atacado por vários robôs. E aí você começa a rodar o sabre, ele começa a refletir, né, os lasers de volta nos robôs. Eu acho a mecânica de defesa, de esquiva, eu acho tudo muito incrível nesse jogo, tá? Eu acho esse jogo um dos melhores. Eu gosto muito de Star Wars, só que assim, Star Wars Episódio 3 é o que eu mais gostei, tá? Até então. Tem o Star Wars, é o episódio 2, que é o do PlayStation 1, que também vale muito a pena, que eu gosto muito, eu sou muito viciado nesse jogo. Você escolhe, tem os 4 Jedi lá pra você escolher. E tem também os outros Star Wars aí, do Xbox 360, do Play 3, só que aqui o que eu tô falando é só o Star Wars dos personagens principais, tá? Só o Star Wars com os personagens principais. Então, você que não conhece esse, dá uma chance pra esse jogo aí, porque eu nunca vejo ninguém falando desse game, desse Star Wars aí, Episódio 3. É um dos jogos que eu mais gosto. Eu gosto muito desse jogo. E, velho, eu compraria até ele original, tá? Se eu achasse ele por aí, eu compraria. Mas enfim, pessoal. Você gostou da lista, pessoal? Você gostou aí de algum clássico do PS2 aí que eu citei nesse vídeo? Conta aí pra mim qual o melhor jogo de PS2 dessa lista, pessoal. Ficou faltando algum jogo de 20 anos atrás, que não seja clichê, de PlayStation 2, que eu não coloquei, que eu poderia ter colocado? 20 jogos de PlayStation 2 aí que foram lançados ali em 2005. E aí, desses jogos que eu citei no vídeo, qual desses jogos é o seu favorito? Me diz aí. Se você jogou algum que eu falei que você não jogou, mas você jogou e você zerou, conta aí pra mim se você jogou, se você gostou. Principalmente esse último que eu falei que eu gosto bastante, que eu acho que ele se destaca.
porque além dele ser bom, ele foi injustiçado e eu não vejo muitas pessoas falando desse jogo, tá? E aí o que eu vou pedir pra você? Mostra esse jogo pro seu amigo, compartilha com seu amigo, fala, olha mano, essa lista de jogo aqui vale a pena, porque aí tem jogo que você pode até não conhecer, você manda pro seu amigo, e aí ele vai fazer o quê? Vai baixar o jogo e vai jogar também, aí você joga junto, tua felicidade só. Amigo jogando PlayStation 2, rapaz, olha só. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, abraço, obrigado pela atenção aí, fiquem com Deus.